Boa tarde. Vamos começar. Um prazer estar aqui, sou presidente do Conselho Consultivo, nesse 20º COB, onde, neste painel, que teriam 4, só vão ter 2, teríamos baterias, né, aplicações disruptivas, e teríamos a Microsoft falando na inteligência artificial em energia. Então, vai ficar só o Marcel Haras, da Comec, uma das maiores comercializadoras de energia do Brasil, e o Ronaldo Queiroz, da CEMIG, uma das maiores distribuidoras. Neste painel, nós vamos tratar pela primeira vez, em todos os COBs, eu participo desde o primeiro, em um assunto bem moderno, que é a inteligência artificial em eficiência energética. A inteligência artificial, ela processa uma grande quantidade de informações em tempo real. Com isso, ela dá oportunidade de nós monitorarmos o consumo de energia e fazermos os ajustes para a eficiência energética deste consumo. Tá? Então, isso é uma ferramenta poderosa que daqui para frente, com certeza, ela vai ser usada. O Marcel vai falar muito agora na inteligência artificial e a telemetria. E o Ronaldo, o projeto Inova da CEMIG, ele, inclusive, tem um projeto inovador que trata das baterias, que é o BS Móvel e Plugin, que é um negócio que a CEMIG está investindo, é o Bateria Energy Storage System. É o sistema de armazenamento em bateria que matou o gerador. Por que matou o gerador? Porque ele faz a mesma função que o gerador fazia e não polui, não tem ruído, não tem poluição, porque não tem fumaça, o preço que tem que cair, mas com certeza a única pena é que ele veio depois do ACL, do Mercado Livre, né? Porque o Mercado Livre não tem horário de ponta. Eu ganhei muito dinheiro colocando o gerador no horário de ponta, e uma das coisas que a gente gastava muito era com silenciador. Para silenciar o gerador, era um dinheiro muito grande, e às vezes o consumidor ele saía pelo custo. E hoje nós não temos esse problema com os BESs, que é um container, um BS móvel aí que a CEMIG está fazendo, que o amigo ia colocar aqui, ele não tem esse problema de ruído, não tem ruído nenhum. E também não tem fumaça, não tem poluição, não tem nada. Tá certo? E um dos projetos da CEMIG, muito bom. O outro é com drone, otimizar a manutenção de linha de transmissão e outros, e outros, e outros. Então, sem mais conversas, eu vou passar a palavra para o Marcel, e depois o Ronaldo vai explanar sobre esse projeto da CEMIG excelente. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite da Abesco para estar aqui conversando com todo mundo. O desafio foi falar de eficiência energética, transição energética e tecnologia, né? Então, o tema, né, da apresentação vai ser exatamente como que, com a telemetria e inteligência artificial, a gente consegue, né, fomentar ainda mais a eficiência energética. Fiz uma equação simples aqui, né, de telemetria igual a dados igual a inteligência. E a gente vai acompanhar isso aqui ao longo da apresentação. Aqui, bem rapidamente, só para apresentar a Comerc, né? A Comerc hoje é uma empresa totalmente, né, foi recentemente 100% adquirida pela Vibra, a Vibra, que é a antiga BR distribuidora. Hoje, enfim, a Vibra já é o líder hoje no Brasil em distribuição de combustíveis e de biocombustíveis. A Comerc hoje é uma empresa que, quem já conhece a gente já há bastante tempo, passou por uma transformação nos últimos 3 anos bastante significativa, né? Nós deixamos de ser uma empresa 100% de gestão de energia, comercialização de energia e eficiência energética para uma empresa geradora de energia. Então, hoje, nós possuímos mais de 2 gigas de geração de energia solar. Temos a 5ª maior usina de geração de energia solar do Brasil, com 662 megawatt pico.
Na parte de gestão de energia no Mercado Livre, temos 4.700 unidades sob gestão. Somos o maior gestor de energia do Mercado Livre. Isso significa hoje 5% de todo o consumo energético brasileiro e negociamos, em média, 2,8 gigawatt médio por mês na comercialização. Temos, né, foi inaugurado no ano passado, 2023, a nossa mesa de carbono. Já comercializamos mais de 2 milhões de I-RECs desde então, e hoje somos um dos principais emissores de I-RECs do Brasil. E aqui o tema da nossa conversa hoje, parte de eficiência energética, né, que eu fui convidado em 2015 para criar essa área dentro da Comerc, que se tornou uma unidade operacional com 400 milhões de reais já investidos em 74 projetos. Há 4 anos atrás, iniciamos também a parte de telemetria, com uma empresa chamada Zordon, que a gente desenvolveu dentro de casa, e mais recentemente, no final do ano passado, adquirimos a Gestal, uma empresa com mais de 25 anos de experiência, e chegamos a 80 mil pontos de telemetria no Brasil instalados. Dentro da parte de eficiência energética, a nossa atuação vai de iluminação, subestação, compressores de ar, motores, refrigeração, caldeiras elétricas, caldeiras a gás e caldeiras a biomassa, processos a vapor, geração de energia solar no site, e há mais ou menos 2 anos começamos a fazer alguns estudos de hidrogênio verde também. E na parte de telemetria, aqui embaixo, que a gente vai falar bastante, a parte de medição de fronteiras, setorizada, sensorizada e automação. Nosso modelo de negócio, ele é sempre da Comerc fazendo 100% do investimento e o cliente pagando a gente com uma parte da economia no mês a mês. Bom, entrando aqui no tema da palestra, né, então, como a telemetria e a inteligência artificial podem participar da transição energética. Essa aqui é a resposta que a gente tem, a ideia da gente trazer essa resposta no final da nossa apresentação hoje. A gente sabe, né, temos o compromisso global de não ultrapassar 1,5 grau de aquecimento global, com a ideia de chegar a 2 graus, não chegar a 2 graus, mas os relatórios mais recentes, né, apostam que 14%, a gente só tem 14% de chance, de probabilidade de alcançar essas metas. Muito tem sido falado, né, que o Brasil pode ser e deverá ser um dos grandes hubs de energia renovável, inclusive possibilidade de exportação de energia renovável, seja por hidrogênio, na forma líquida de amônia ou outros combustíveis sintéticos. Mas esses investimentos em energia renovável eles são um dos caminhos para a transição energética, mas essa frasezinha aqui embaixo ela é muito importante, ele não é o único, né? A gente tem uma frase que a gente gosta muito, né, que é para ser renovável, para ser sustentável de verdade, primeiro é preciso ser eficiente. Então, não adianta a gente ser um grande consumidor de energia renovável se 20%, 30% dessa energia acaba sendo desperdiçada na sua planta, no seu consumo. Eu acho que já deve ter sido falado aqui no evento, ou devem se falar isso ao longo dos dias, né, de hoje e amanhã, mas hoje o Brasil tem uma ineficiência que joga 50% da produção de Itaipu no lixo todos os anos. Então, assim, a gente precisa ser mais eficiente. No mercado global, a gente está concorrendo com a Alemanha, está concorrendo com a França, com os Estados Unidos. Essa nossa ineficiência traz para a gente uma péssima posição na concorrência com esses outros mercados. E aqui uma frase do Amory Lovins, né, a eficiência energética é a maior alavanca para se alcançar uma economia sustentável e resiliente mais rápido. Né? Além da gente saber que o megawatt-hora economizado é o megawatt-hora mais barato que existe, ele é muito mais rápido de ser feito do que implantado uma nova geração de energia renovável. Então, assim, a geração de energia renovável associada à eficiência energética, ela é o caminho para a transição energética e para que a gente possa ter mais sucesso em não atingir patamares de temperatura globais acima do que a gente pode ter. Então, com isso, né, os dados são fundamentais para que a gente possa ter auxílio em prever o futuro, se é que é possível prever o futuro, e ajudar com isso na eficiência energética. Então, o que a telemetria, né, ela proporciona para os clientes, né, para os consumidores?
né? A gente aqui trouxe basicamente 4 aplicações de telemetria que são as principais. Então, medição de fronteira, né? Todas as medições aqui são em tempo real, tá? Então, hoje a telemetria já permite, a tecnologia já permite com que a gente possa ter essas medições em tempo real. Então, a medição de fronteira é aquela medição que você vai consumir, vai medir o consumo de energia na fronteira entre o cliente e a distribuidora de energia, né? Então, basicamente, você pega um sinal da medição da distribuidora e você consegue ter a sua curva de consumo, né? Hoje, a gente vai usar um caso real, um exemplo aqui no final da apresentação, e que a gente está usando os dados de medição de fronteira. Medição setorizada e medição de rateio é basicamente você medir uma área de uma indústria, fazer a medição de lojas num shopping, fazer medição de galpões, de um galpão logístico que tem vários consumidores, então você consegue fazer medições setorizadas. Medição sensorizada, né, é a medição do equipamento, da máquina, né, que muito se fala hoje em dia, de que uma das grandes vantagens é você ter a manutenção preditiva, né, que é a ideia de você estar medindo o consumo de uma máquina e ela sai daquela curva normal de consumo, você pode estar antevendo um problema futuro que esse equipamento pode ter. E a parte de automação e controle, né, que basicamente é controlar a demanda, fator de potência e ter essas rotinas mais automatizadas. Então, qual que é a proposta de valor? O que a gente leva para os clientes, né? O que a telemetria leva para o cliente? A possibilidade de medir, né, que aqui estão, enfim, o que a gente acabou de falar, né, fronteira, setorizada, sensorizada e automação e controle. Com isso, você tem a possibilidade de fazer as análises, analisar performance, fazer ranking e KPIs, se os valores cobrados estão sendo certos, se existem anomalias de consumo, como a gente acabou de explicar, né, e oportunidades de eficiência energética. Com isso, a gente vai ter as ações de eficiência energética que a gente mapeou, né, colocadas em prática, as ações preventivas também, correções de operação, evitar os desperdícios, e, obviamente, a gente consegue aqui trazer uma integração dos ERPs dos clientes para dentro da telemetria e trazer muito mais informação, dados com informação mais inteligentes do que antes a gente conseguia. E, obviamente, a gente tem o último elo aqui da cadeia, né, de controle de carga, controle de consumo, controle de fator de potência e a automação de processos. Pois bem, então, com isso, né, a gente consegue ter um monitoramento contínuo de consumo, que pode ser de energia, de água, de umidade, de temperatura, de meteorologia, tudo isso vindo agora, né, com a inteligência artificial, com as mais informações que estão disponíveis, a gente consegue trazer esses dados se somando à inteligência artificial, e é o que a gente vai entrar num nível de detalhe não tão a fundo, né? Enfim, infelizmente não tivemos aqui a participação do painelista anterior que poderia ter, mas eu vou tentar entrar aqui em algum nível de detalhe desses algoritmos de machine learning, né, para que a gente possa prever picos de demanda, para que a gente possa detectar anomalias de consumo e, com isso, reduzir custos, né? Obviamente, tudo que a gente está falando aqui, basicamente, é eficiência energética. A IA vai poder prever falhas em equipamentos, né, como a gente comentou no slide anterior. Se eu tenho um equipamento que começou a ter uma vibração fora do comum, ou se ele passou a ter uma temperatura diferente da que ele deveria ter, você consegue ver isso com os sensores, mapear essa anomalia com inteligência artificial e disparar alarmes já voltados para aquela aplicação, já voltados para aquele equipamento. E com esses dados históricos, você consegue criar uma massa de informação, ter uma massa de informação que vai te dar a possibilidade de atuar preventivamente. E a IA vai gerar relatórios de consumo, vai gerar relatórios de eficiência energética e vai auxiliar em todo esse processo de redução de consumo de energia e da descarbonização. E aqui o case que a gente trouxe
para vocês, né? A gente trouxe um case de shopping centers, né? Hoje, dentro da Comerc, a gente tem hoje mais ou menos 27 mil pontos de medição de telemetria as a service. Então, desses 27 mil pontos, alguns são shopping centers. E a gente trouxe aqui 2 casos de 2 shoppings em São Paulo, né? Então, por que o shopping, tá? Primeiro, porque é uma análise muito mais simples de ser feita, né? A gente não vai precisar entrar também em dados confidenciais, mas é uma solução que ela é muito facilmente escalável e muito rapidamente escalável. Hoje o Brasil tem, de acordo com a Abrace, né, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, 639 shoppings. Desses 639, 193 estão em São Paulo. A gente pegou aqui 2 shoppings na cidade de São Paulo. Por quê? Porque tem uma micro-região semelhante, tem características de fluxo, né, de público semelhante. E o que a gente está querendo trazer com isso é que IA pode lançar conclusões e gerar percepções para auxiliar na gestão do consumo de energia, tanto do shopping como um todo, como de equipamentos, né? E um shopping, basicamente, você tem os grandes consumidores de energia, refrigeração e iluminação, mas também tem escadas rolantes e elevadores. Então, com isso, a gente consegue, usando a telemetria e usando a inteligência artificial, trazer uma massa de dados de, além de consumo, meteorologia, datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Dia dos Namorados, ABL, que é a área bruta locável, projeção de ocupação, enfim, você pode trazer N informações disponíveis hoje no mercado e que você vai poder conversar isso com o cliente para entender exatamente o que ele tem de informação disponível para poder trabalhar e, com isso, gerar a inteligência, um dos exemplos que a gente vai mostrar aqui agora. Então, esse aqui são 2 shoppings que a gente pegou 23 de dezembro de 2022, 23 de dezembro de 2023. De 22 para 23, a gente teve um aumento na temperatura média do dia de 26 graus, de 26%. Ou seja, a temperatura média de 2023 é essa linha amarela, a temperatura média de 2024 é a vamos voltar aqui. A temperatura média de 2022 é a linha amarela, a temperatura média de 2023 é a linha verde, e as barras são o consumo. Então, se você pega o regime de operação tradicional de um shopping, que é de 10 às 10, é óbvio que você começa a operar um pouco antes, mas você já vê uma rampa aqui, né, no início do gráfico, nos 2 shoppings, de aumento de consumo a partir das 8 da manhã, mas o grande consumo ele começa às 10 da manhã. E vocês conseguem ver uma diferença de consumo. Ah, mas essa diferença de consumo foi porque no ano seguinte teve mais campanha, no ano seguinte foi um ano que vendeu mais. É óbvio que aqui tem N fatores que influenciam, não é só a temperatura que influencia no consumo do shopping. Mas aqui é muito mais uma provocação para mostrar que a gente teve um aumento de 26% na temperatura e nesse shopping um aumento de 22% no consumo de energia. No outro shopping, a mesma coisa, os 26% de temperatura e 16% do aumento de consumo de energia. E para não dizer que isso é uma coincidência, a gente pegou também as informações de 2022 e de 2023. Aqui, na verdade, de 2024, eu acabei retirando aqui da análise para ficar mais simples. Mas você teve um aumento de temperatura em meados de janeiro, tá? De 17%, e um aumento do consumo de energia em 25% nesse shopping. E no shopping de baixo, a gente teve o mesmo aumento de temperatura de 17% e um aumento de consumo de 11% de energia. A ideia aqui é muito mais trazer uma provocação daquilo que é possível fazer com inteligência artificial, né? Porque se a gente for parar para pensar aqui isso poderia ser um algoritmo muito bem feito, né? A inteligência artificial ela começa a entrar aqui a partir do momento em que eu tenho no Brasil, por exemplo, preço horário de energia no Mercado Livre, eu posso ter a previsão de que eu vou ter um El Niño no ano seguinte, por isso as temperaturas em São Paulo tendem a estar mais altas do que no ano anterior. Então, eu consigo prever um consumo de energia elétrica maior ou menor. É claro que energia elétrica no Mercado Livre, você tem as bandas, né? Você contrata
um volume de energia e pode ter mais 20, menos 20, mais 30, menos 30, mas você consegue fazer aqui uma gestão de energia elétrica muito mais acurada do que antes. Se eu extrapolar isso para um chiller, né, que é a máquina de ar-condicionado, para uma bomba, para uma torre, para uma escada rolante, e começar a trazer informação de fluxo de clientes, de temperatura, de campanhas de um shopping, isso tudo começa a ser um volume de informação tão grande que um ser humano não vai conseguir fazer análise tão bem feita quanto a inteligência artificial pode fazer. E começar a traçar esses relatórios não necessariamente de anomalia somente, mas também de perfil e padrão de consumo. E aqui, para terminar, é uma frase muito boa do William Denning, que é: não se gerencia o que não se mede o que não se define, e não há sucesso naquilo que não se gerencia. Ou seja, basicamente, o que ele está dizendo é: telemetria, dados e informação é a base para o sucesso, né, de basicamente todas as informações e todos os negócios. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Depois acho que a gente tem um momento aqui para perguntas e eu fico à disposição de vocês. Obrigado. Deu para vocês verem aqui a importância da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela processa uma grande quantidade de dados em tempo real. Com isso, ela dá ferramentas para nós para gerenciar um monte de coisa, como o Marcel colocou com muita propriedade. Até máquina, até a manutenção preditiva. Ela dá realmente que o ser humano não tinha condições de fazer. Então, ela consegue otimizar de forma bem eficiente, bem eficaz, a eficiência energética de tudo. De energia, de água, ela dá relatórios. Aquilo que de manhã a menina do governo falou, que o problema de país em desenvolvimento era a quantidade de dados, a inteligência artificial resolve isso, porque ela processa essa grande quantidade de dados em tempo real. E agora ela está sendo bastante utilizada, e tem que ser mesmo, para a gente poder avançar, evoluir. Antes da palestra do Ronaldo, eu vou abrir logo pergunta para a palestra do Marcel, porque está bem fresquinho. Quem quiser aí perguntar, está aberta a sessão de perguntas. Boa tarde, Fernando Perrone, diretor-geral do INE. Marcel, parabéns pela sua apresentação. E, de repente, depois da sua apresentação, eu gostaria também de ouvir a sua, da CEMIG, também a visão em relação ao que eu vou trazer. No setor elétrico, eu me lembro disso na questão da supervisão e controle em tempo real do sistema brasileiro, a questão da inteligência artificial, redes neurais ou neuronais, lógica fuse, tudo isso já tem décadas que a gente trabalha. Eu achei interessante a sua apresentação, porque traz para uma reflexão da telemetria, que já é adotada, unindo com a eficiência energética. Aí eu queria trazer um tema que está palpitante. Quer dizer, o progresso, a evolução da IA foi exponencial nos últimos tempos, tá certo? Pelo tipo de utilização que antes a gente pensava numa aplicação no setor elétrico, agora é usada em termos de mídia em geral, né, de controle midiático. E aí a questão que eu queria comentar é o seguinte: é um próximo calo para a gente, que até eu particularmente consegui fazer dentro do processo um levantamento há mais ou menos uns 10 anos, que trata-se do ambiente onde tudo isso é processado, os famosos data centers. Então, existe o data center em termos mundiais, são verdadeiras caixas pretas em termos de você torná-los mais eficientes, porque a questão da climatização é vital para o funcionamento do supercomputador e tudo mais. E aí eu queria comentar o seguinte: se não bastasse o problema brasileiro, realidade brasileira, né? Eu vi agora, esses dias, publicado que a perspectiva, segundo a Eletros, e é tudo concentrado em Manaus, a fabricação de ar-condicionado, de climatização, há uma perspectiva de entrar no mercado em substituição 6 milhões de aparelhos de ar-condicionado.
que provavelmente estão em residência, comércio, serviço, normalmente isso. Então, o problema de climatização é uma coisa séria em termos das edificações, de uma maneira geral, e especificamente do data centers, onde a gente processa, onde há o processamento de toda essa parte de inteligência artificial. Como é que vocês estão vendo como enfrentar essa questão em termos de eficiência energética? Tá certo? Então, e aí depois eu passo para a distribuidora para ver a palavra da CEMIG, que já enfrenta o problema da MMGD, tá certo? Lá no oeste do estado, como é que vai ser frente a esse próximo desafio, que eu acho que, não estou querendo ser o cavaleiro do apocalipse, mas eu acho que agora no verão nós vamos ter um recorde aí de demanda garantido por conta da questão climática, principalmente, eu acho. Obrigado. Bom, obrigado. A gente tem trabalhado muito projetos de data center, só que muito mais na visão do fornecimento de energia e do fornecimento das subestações. Né, uma coisa que a gente aprendeu nesses últimos 6 meses, 1 ano que a gente tem falado com os data centers, é que o que está dentro da caixa preta, ninguém mexe. Então, a gente tem visto aí algumas novas empresas de data center surgindo, algumas empresas já existentes crescendo, mas é muito mais a demanda para as ESCOs, né, para empresas como a nossa, tem vindo muito mais em uma solução integrada de energia e infraestrutura de energia, mas não mexa no miolo do data center. O que a gente sabe, porque a gente tem discutido com alguns projetistas, é que assim, a tecnologia de refrigeração tem avançado muito. Então, você já tem até, e aí eu não tenho conhecimento, então, sim, eu vou falar o que eu ouvi, né? Então, você tem equipamentos que estão imersos em água já, né? Para você ter uma refrigeração diferenciada. Você tem agora os equipamentos que são refrigerados a água no nível do chip. Você tem microtubulações de água no chip. Então, assim, isso, não sei se felizmente ou infelizmente, a gente não tem acesso a esse detalhamento, porque isso realmente fica com os desenvolvedores de data centers e muitas vezes com os que eles chamam dos quem vai fazer o recheio do data center, né? Meta, Google, Microsoft, todas essas outras empresas. Então, eu vou agregar pouco aqui nessa informação. Olá, boa tarde. Renan Delon, Compass, do grupo COSAN. Você consegue, muito interessante a apresentação, bem inspiradora, você consegue compartilhar com a gente alguns insights e tomadas de ações baseadas nesses dados que vocês escolheram para gerar essa eficiência energética? Bom, acho que o mais simples que a gente tem aqui é a parte de refrigeração, né? Usando o exemplo aqui do shopping, né? Um chiller hoje, né? Uma central de água gelada, tem chiller, torre e bomba, se ela for, enfim, a ar ou a água, tanto faz, vai ter mais ou menos bomba ou mais ou menos chiller, ou torre, mas o ponto com a sensorização dos equipamentos, principalmente os novos equipamentos que já vêm sensorizados, a maior parte deles, a gente consegue fazer, por exemplo, uma vibração de uma bomba que não deveria estar com aquela vibração. Então, você vai lá e vai ver, não, foi um calço, foi o eixo, que vai sair o eixo do lugar, ou está desregulado em alguma outra coisa. Você consegue fazer com isso o que a gente chama da manutenção preditiva. Né? Então, isso é a mesma coisa em chiller e em bomba. Em balanceamento de torre, mais ou menos a mesma coisa. Você consegue monitorar como é que está o ventilador de uma torre e acompanhar se ele está tendo alguma variação de consumo, de vibração. Então, assim, tudo isso são formas de você trazer a manutenção preditiva para dentro de uma análise de um volume de dados que você precisaria de alguém 24 horas por dia olhando aquilo ali. Então, assim, uma vez eu perguntei isso para uma empresa de inteligência artificial, né, que desenvolve efetivamente, falei, poxa, mas qual que é a diferença da inteligência artificial para um algoritmo muito bem feito? Na verdade, é a mesma coisa, né? Só que a inteligência artificial te traz mais informações e o poder de conclusão. Um algoritmo não necessariamente te dá conclusão, o algoritmo te dá a informação. A inteligência artificial conclui, né? Pode concluir. Então,
esse é um caso de chiller, né, que engloba, perdão, de uma central de água gelada, que engloba chiller, torre e bomba. Eu acho que, enfim, esses seriam exemplos claros assim que eu poderia te trazer. Mas você vai ter a mesma coisa para compressor de ar, você vai ter a mesma coisa para uma subestação que você pode monitorar para saber como é que está o fluxo de energia, se está tendo perda, se não está tendo perda. Enfim, aí literalmente é infindável as oportunidades que você tem hoje com inteligência artificial. Em termos práticos, a economia numa ação dessa é enorme, porque ela deixa o equipamento, tem uma intervenção antes do equipamento quebrar, o equipamento não quebra, quebrando ele vai dar um prejuízo grande, né? Então, eu acho isso fantástico. A inteligência artificial agindo em todos os pontos, e uma das premissas da eficiência energética é justamente baratear, economizar, fazer com que se faça a mesma coisa com menos dinheiro. Tá? Agora vamos para a palestra do Ronaldo Queiroz, que é os desafios da inovação e eficiência energética no programa Inova CEMIG, que é um programa fantástico da nossa distribuidora de Minas Gerais. Boa tarde a todas e todos. Um prazer muito grande estar aqui em nome da CEMIG. Quero parabenizar a ABESCO pela realização de mais desse congresso. Já foi falado da importância desse encontro aqui, talvez um dos únicos fóruns qualificados atualmente para a discussão da eficiência energética no Brasil, infelizmente, né, porque a gente tem tantos especialistas aí, Brasil afora. Então, esse momento aqui é muito representativo, né, muito significante. Agradecer à diretoria da ABESCO, na pessoa do presidente Bruno Herbert, aqui presente, pelo convite feito à CEMIG. Obviamente que a gente poderia explorar aqui a importância desse momento. Nós já tivemos grandes painelistas aí mais cedo falando da importância da eficiência energética. E a minha vinda aqui é trabalhar a questão da inovação no programa de eficiência energética das distribuidoras, né? Todos vocês conhecem muito bem os desafios das distribuidoras em investir um recurso, embora sempre ali muito visado, né? Mas um recurso precioso aí para o desenvolvimento das ações muito próximo aos nossos clientes, né? Diretamente ligando os nossos clientes a essa ação. Então, a minha vinda aqui é para trazer esse tema da inovação, a inovação e eficiência energética. Obviamente, se a gente olhar ao longo dos últimos 40 anos, né, tanta inovação que já foi trazida, né, tanta inovação que está aí, nesse momento, sendo desenvolvida, mas a gente precisa avançar mais, né? E o desafio da distribuidora em relação ao programa de eficiência energética, eu vejo aqui alguns colegas de distribuidora, criar projetos novos, projetos que são sustentáveis, são aplicáveis dentro das regras da ANEEL, mas que não sejam mais projetos de prateleira, né? Então, a gente tem sempre o desafio do baixa renda. Muito interessante a questão dos data centers, do desafio ali do condicionamento ambiental, mas quando a gente olha também para as famílias de baixa renda, que vão passar por esses eventos climáticos sentindo muito mais do que outros brasileiros, né, pelas condições, a gente precisa pensar neles também, né, assim, como trazer esse conforto num momento extremo, utilizando energia sem abrir mão do conforto que a energia nos proporciona. Então, esse ambiente de discussão é muito rico, e a CEMIG, dentro do seu programa de inovação, né, o Inova CEMIG, que é uma jornada aí na busca de inovação, a gente conversou para lançar desafios específicos em eficiência energética. Então, vou falar sobre esses desafios. Trazer alguns números da CEMIG. Nós estamos em Minas Gerais, é o terceiro maior PIB do Brasil, atrás de São Paulo e do Rio de Janeiro. Temos a segunda maior população do Brasil, representando aí 10% da população. É a maior extensão territorial, quarta, né? Pouco maior que a França e a Espanha.
Na distribuição, né, as nossas redes e linhas aí juntas dariam para dar 14 voltas ao redor da Terra. São 72 anos de história aí, fundada em maio de 52 pelo Juscelino Kubitschek. Temos mais de 9 milhões de consumidores, considerando uma única empresa, né, a maior empresa do país em número de consumidores. Estamos em 774 municípios. Enfim, são números significativos. Quando a gente está fora do país, para quem está aqui no Brasil está acostumado com os números, quando a gente está fora do país, em algum país do tamanho ou menor que a nossa área de concessão, o pessoal assusta, né, que é uma distribuidora única dessa dimensão. Aqui eu trago o plano de investimento, de forma resumida, né, o plano de investimento da CEMIG nos diversos negócios, de transmissão, distribuição, geração distribuída, inovação. No ciclo aqui 24 a 28 serão mais de 35 bilhões de reais investidos nos diversos negócios aí da companhia. Dentro da distribuição ali 23 bilhões de reais, gerando oportunidade para muitas das empresas aqui presentes. E ali também a gente tem uma fatia do programa de eficiência energética, que nesse período 24 a 28 serão mais de 500 milhões de reais a serem investidos especificamente em eficiência energética. Trazendo um olhar sobre o programa de eficiência energética da CEMIG, né, em 2023, nós superamos a marca de R$1 bilhão investidos em ações no nosso programa para os diversos segmentos de clientes, né. Trago aqui alguns exemplos, o CEMIG nas escolas, que nós garantimos que todas as escolas estaduais do Estado tenham iluminação de LED e também ações educacionais junto aos alunos, ali formando uns consumidores do futuro ali, conscientes com o seu papel. Estamos realizando um projeto muito audacioso em termos de abrangência, que é o Minas LED, e aqui temos a LED Star como uma parceira nossa lá na execução desse projeto, que é ser um indutor da modernização da iluminação pública no Estado. Nós temos um parque de iluminação de quase 2,5 milhões de pontos de iluminação. Desses aí, apenas 30% são LED, então tem um potencial imenso. E a gente precisa fomentar nos gestores municipais a preocupação, né, e o interesse em modernizar a iluminação pública e sendo um ponto de desperdício, né, uma iluminação ineficiente. O CEMIG no Campo, voltado para as famílias de baixa renda, de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas. O CEMIG nas comunidades, que é uma realidade aí do Brasil, né, todas as distribuidoras trabalhando aí com as famílias de baixa renda, famílias com maior vulnerabilidade social. O CEMIG nos hospitais, nós já garantimos investimentos em mais de 600 unidades hospitalares do nosso estado. Enfim, uma das premissas do programa é uma isonomia. Então, nós buscamos estar presente nos 774 municípios da nossa área de concessão com alguma das ações do programa. Hoje, a gente tem uma carteira de mais de 50 projetos em execução e a gente busca, dentro da execução dos projetos, essa isonomia aí, levando ações para todo o Estado. Como eu disse, o Inova CEMIG é uma plataforma que busca fazer essa jornada, né, da inovação dentro do setor elétrico, né. Hoje nós temos 20 projetos em execução, sendo 14 na distribuição e 6 projetos em geração e transmissão. Uma carteira aí de 273 milhões de reais em investimentos, importante parceiros, executores e profissionais envolvidos nessa jornada, né, e projetos em diversas regiões do Estado, praticamente todas as regiões do Estado aí nós temos iniciativas. E foi dentro do Inova CEMIG que a gente buscou fazer um desafio específico para a eficiência energética, né? Então, os desafios que a gente vai apresentar, e nós estamos usando esse momento aqui para fazer o lançamento oficial desses desafios, né? Então, hoje, o portal da CEMIG já está com o desafio publicado, por isso que eu agradeço aqui de forma especial
a ABESCO, né? Nós aguardamos esse momento, nesse fórum tão qualificado, para fazer esse lançamento. O objetivo é selecionar projetos inovadores em parceria com a CEMIG-D, no âmbito do Programa de Eficiência Energética, conforme regras da ANEEL. Nós queremos estabelecer parcerias com universidades, empresas, startups, instituições de pesquisa, enfim, todo o ecossistema de inovação aí para aplicação de tecnologias e ou metodologias sinérgicas aí, alinhadas, né, obviamente, ao planejamento estratégico da CEMIG, do setor, da sociedade como um todo, né? O que a gente busca é o desenvolvimento de projetos inovadores e práticos. Então, a gente não está falando mais em pesquisa e desenvolvimento, essa é uma outra vertente do Inova CEMIG. Aqui é a aplicação mesmo de soluções, né, e ações que já existam aí. Fiquei pensando aqui sobre a questão da inteligência artificial, que a gente não trouxe um desafio específico, mas ela se encaixa perfeitamente em várias ações aí que a gente possa imaginar. Por exemplo, né, um dos desafios que eu vou mostrar à frente são cidades inteligentes, né? Então, levar para algumas cidades, pegar um município, desenvolver ali diversas ações, e aí pode sim trazer toda a bagagem da inteligência artificial, e trabalhar todos os conceitos de eficiência energética naquele município e ver a resposta dos nossos clientes, sejam eles residenciais, industriais, comercial, rural, enfim. Bom, aqui a gente, como eu disse, né, o edital acabou de ser publicado, vou colocar o QR Code aqui, que vocês vão poder ter acesso à página do edital, né? Mas, de forma resumida, né, a gente busca projetos pioneiros, né, projetos que apresentem tecnologia ou procedimento com grande potencial de melhoria da eficiência energética. Na verdade, são critérios ANEEL, né? É inédito ou inovador, que tem tecnologia ou procedimento pioneiro, que necessita de recurso aí do Programa de Eficiência Energética. Enfim, o projeto alinhado à estratégia da CEMIG, gera impacto ambiental. Então, qual o potencial de beneficiar um grande número de pessoas ou impactos, evitar, né, impactos negativos ao meio ambiente ou ambos. Então, a partir desses critérios, né, nós faremos a seleção dos projetos. Aqui estão os desafios, né, nós elencamos aí 9 desafios. Eu acabei de citar aí, né, as cidades eficientes, edificações, como já foi falado aqui da importância, né, e o exemplo dos shopping centers aí foi bem interessante. A indústria, que é um desafio muito grande, conseguir captar projetos dentro do programa. A gente conversava mais cedo ali com o Bruno, né, dentro do Potencialize. A CEMIG tem uma experiência muito grande de projetos, de contrato de performance com a indústria. A gente tinha uma empresa pertencente ao Grupo CEMIG, hoje não existe mais, alguns talvez se lembram, a Eficientia. E a Eficientia conseguiu prospectar grandes projetos na indústria. Para vocês terem uma ideia, projetos implantados ali até 2014, 2015. Até hoje, a gente tem retorno desses contratos de desempenho na conta do Programa de Eficiência Energética da CEMIG, da ordem aí de 10 milhões ano de contrato de desempenho em grandes projetos da indústria. Então, assim, é um dinheiro que gerou benefício, melhorou a competitividade, gerou emprego, e que hoje volta e hoje pode ser aplicado num outro segmento como baixa renda. Então, é muito importante a gente fomentar os projetos, os contratos de desempenho na indústria. O agronegócio é um desafio muito grande, não só para a CEMIG, né, mas só para vocês terem uma ideia. 20% dos nossos clientes estão na zona rural, né, e 80% das nossas redes estão na zona rural. 80% dos nossos clientes estão no perímetro urbano e só 20% da nossa rede está dentro do perímetro urbano. Então, um pequeno produtor de leite lá, que sofre lá no final de uma linha, né, com interrupção, que coloca em risco a sua produção, por mais que a distribuidora esteja ali atento, fazendo a melhoria, investimento,
conservação das faixas. A gente tem um desafio, né? Em algum momento ele pode ficar sem energia e a gente pode ter soluções aí de eficiência energética nesse sentido. Vilas e comunidades, para as empresas aí que têm a experiência em trabalhar com comunidades, sabe que hoje a gente tem um desafio em viabilizar os projetos dentro da regra da ANEEL, né? A questão da iluminação, que é um fator ali que contribui e muito para a relação custo-benefício, já é um ponto crítico para todos nós. A questão do sistema de saneamento é um potencial imenso aí, né, da gente trabalhar com as empresas de saneamento e temos interesse em ter ideias nesse segmento. A iluminação pública, obviamente, né, o potencial que nós temos de eficientização em todo o país e como trazer inovação para esse segmento. A gestão energética mais eficiente e também a questão da educação, como foi falado aqui mais cedo, da importância. Então, considerando todos esses temas, né, a gente tem aí expectativas de termos ideias para esses desafios, né? Então, ao entrar lá na página, no edital, vocês vão ter um detalhamento maior de cada um desses desafios, né? Uma descrição do desafio, as nossas dores, né? O que a gente entende que possa ser feito, assim, até sinalizando quais soluções que a gente espera, quais os impactos que a gente espera com as soluções que serão propostas. Aqui, já finalizando, aqui são as etapas, né, desse processo. Então, a gente publicou hoje, né, de forma oficial, o nosso edital. Nós estamos destinando, nesse momento, 10 milhões. E aí, confesso a vocês que eu não sei se é pouco ou se é muito, né? Porque se a gente colocasse o dobro, o triplo, e não tivesse nenhuma ideia, ia ser muito frustrante. Então, a gente colocou um valor ali que, obviamente, pode ser revisto, né? Então, a gente tem aí uma expectativa de até 18/12 receber os projetos, né? Temos ali uma fase de esclarecimentos, né? Já podem submeter tanto projeto quanto esclarecimento. Faremos uma seleção desses projetos, né? Conforme o critério da ANEEL. Eles poderão passar por um processo de refinamento, ou seja, a gente entende que a ideia é viável e a gente precisa refinar algum entendimento, né? Esses projetos, conforme regra da ANEEL, eles são pré-aprovados, né? Ele entra lá naquela tipologia de projetos pilotos, então a gente precisa submetê-lo à apreciação da agência, e uma vez aprovado pela ANEEL, a gente parte para a formalização do instrumento, né, do acordo de cooperação técnica com o proponente, e partimos para a execução. Acho que é isso, não tem mais? Não tem. Então, deixa eu voltar nesse slide. Aqui está o QR Code, né? Então, a nossa expectativa, né, encerrando aqui, a nossa expectativa é de criar um ambiente aí de análise de soluções. A gente sempre recebe, né, uma ideia, uma solução e não tínhamos condições de viabilizar, até pelo modelo da CEMIG, né, de ser uma empresa de economia mista, o acionista majoritário é o governo do Estado, então a gente passa pelo processo licitatório. Então, aqui é uma forma mais simples, mais ágil, da gente financiar ideias inovadoras. Acho que o desafio da inovação em qualquer setor, ele é muito grande, e a gente pode e precisa dar um passo também aqui no setor de eficiência energética. É isso, agradeço a atenção de todos e todas e fico à disposição. A CEMIG, como sempre, na frente, inovando. Muito legal, muito bacana isso aí. Eu tenho que falar sobre essa empresa que eu ia falar, ele tocou, que é uma ESCO criada pela CEMIG, que era associada à nossa. Mas uma ESCO diferente, porque nessa época as distribuidoras criaram ESCOs. Eu fui um que eu batia muito, porque como a minha empresa, uma ESCO, Engel, poderia concorrer com a ESCO da Equatorial, lá na minha região. Eu chego, a ESCO da distribuidora chega, o consumidor vai dizer, não, vou ficar com... Só que a ESCO da CEMIG era diferente. Ela captava o serviço e não fazia e dava para as ESCOs. Isso era fantástico,
Fora isso, ela tinha outra coisa que as outras ESCO não tinham. Ela tinha curso de formação em gestão de energia, em toda a parte de eficiência energética, ela disponibilizava cursos, e cursos muito bons que funcionários meus participaram, eu vi. Então, eu parabenizo a CEMIG, eu não sei se a eficiência ainda existe, mas era uma empresa muito bem-vinda, que era uma ESCO parceira mesmo, não concorria com nenhuma ESCO, e agora eu vejo esse programa Inova, CEMIG, que eu já conheço, já sei de alguns projetos desenvolvidos, independente desse dinheiro que está disponibilizado agora. Então, são projetos muito bons. Ainda agora eu falei no BS Móvel Plugin, eu falei nos drones e manutenção de linha de transmissão, e outros que eu vi. Então, eu parabenizo a CEMIG e vou abrir agora a sessão de perguntas. Quem quiser fazer pergunta, está aberto. Perrone. De novo eu. Fernando Perrone, diretor-geral do INE. Eu queria, você já adiantou parte, parabenizar o Ronaldo por, de novo, dentro da inovação, essa é uma iniciativa inovadora que eu, de algum tempo, sinto falta, porque eu vejo, como falei hoje, em média, 1 bilhão de recursos que a gente tem nos 2 programas de governo. O Procel tem um dos pilares, a questão da inovação. E eu não via muito presente no PE, onde está a maior fonte de recursos, muito a linha da inovação. Eu acho, de alguma maneira, muito amarrado no próprio PE. Então, eu parabenizo, porque uma parte importante do recurso está sendo dedicada a esses projetos pilotos de inovação. Eu acho que é uma maneira da gente evoluir, tá certo, constantemente nos procedimentos aí E aí eu não sei se é um desafio ou uma questão que eu coloco para reflexão, já que eu vejo muito essa história pelo lado do P&D, a ANEEL no seu programa, né, no novo regulamento, botou o sarrafo lá em cima, há muita reclamação, TR7. TR7 já é produto, tá certo? A minha pergunta é se, dado hoje o quadro, né, regulatório do PE e do P&D, se vocês, com essa inovação, esse projeto inovador, se os projetos de P&D da CEMIG poderiam retroalimentar esses projetos de inovação da eficiência energética. Porque, dado que o nível de exigência TRL7 do P&D, poderiam ser, digamos aí, a maneira como daria-se continuidade para uma implementação física de projetos piloto. Então, dado que vocês já são os precursores dessa inovação, e dentro do quadro regulatório vigente, eu pergunto se isso não seria uma oportunidade, né, de alavancar essa iniciativa inovadora de vocês. Obrigado. Obrigado, Perrone, pela pergunta. Eu acabei não explicando aqui, mas dentro da CEMIG a gente tem a gestão do Programa de Eficiência Energética em uma diretoria e do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em outra, mas a gente trabalha muito próximos, né? Inclusive, dentro dos projetos que você citou, tem um projeto lá que é o agrovoltaico, né? Que é testar a tecnologia, o cultivo debaixo das usinas e aproveitar para gerar energia e gerar algum cultivo ali. Esse exemplo que eu estou trazendo, ele chegou com um projeto de eficiência energética. A gente estudou, debruçamos sobre ele, depois a gente entendeu que não, ele não é eficiência energética, é um passo atrás, você vai para a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e a gente fez essa conexão lá. Essa inovação em eficiência energética, a gente acredita que possa surgir algum projeto que a gente vai falar, olha, isso não é aplicação agora, você tem que voltar lá para pesquisa, desenvolver. Então, a gente tem essa expectativa, mas também de buscar da inovação, né, todo o conceito, o produto que foi desenvolvido e testar, né? Acho que os procedimentos eles não trazem essa conexão direta, né? Eu acredito que, conversando lá na ANEEL com o Paulo Luciano, ele fala da expectativa de inovar também e fazer alterações a médio prazo aí dos procedimentos do próprio PE,
buscando essa inovação, eu acho que a gente precisa ter esse ganho, né? Porque lá encerra-se uma pesquisa e, né, a gente precisa testar. E a ideia da inovação em eficiência energética é justamente isso, algo que já foi pesquisado, mas que não foi testado, que não teve uma escala significativa, que a gente possa agora implantar. Como o tempo está esgotado, eu vou abrir mais uma pergunta aí para o... Amigo Ronaldo, como é que você está fazendo isso, essa Inova CEMIG? Como que está combinado isso lá com a ANEEL? Está combinado com a ANEEL que vocês vão fazer essa triagem, depois eles vão passar para lá? Como é que está operacionalizando isso aí? Explica um pouquinho mais para a gente. Na verdade, a gente não precisa combinar com a ANEEL, né? A gente está dentro da regra do jogo, então, mas a gente deu conhecimento à ANEEL dessa iniciativa, até porque os projetos serão submetidos, né, para apreciação prévia lá como piloto. A gente não tem uma ideia ainda de volume, né, quantos projetos a gente terá para submeter. Mas a ANEEL tem conhecimento, nós formalizamos essa iniciativa, e eu acho que ela, assim, não tivemos nenhum retorno formal, mas, assim, num primeiro momento, eles avaliaram de forma muito positiva, né? Poxa, nós estamos buscando inovar, né? Nós estamos buscando replicar, né? Então, foi bem aceita essa proposta lá. Primeiramente, gostaria de parabenizar os dois palestrantes, muito interessante sua palestra. Eu tenho um comentário e uma pergunta. O comentário da CEMIG comentou se 10 milhões é pouco, então vou falar um pouco da experiência do Procel. A gente já fez um concurso de inovação com o Senai Rio de Janeiro, foi de 15 milhões e foi completamente cheio de projetos, com várias... Então, acredito que 10 milhões seja... Você vai completar e talvez tenha necessidade de complementar com mais recursos. Nós estamos abrindo uma segunda fase desse concurso de inovação, agora com 30 milhões. Então, a gente acredita que realmente investir em inovação e eficiência energética é interessante. Minha outra pergunta é para o rapaz da Comec, o representante da Comec. Eu tenho visto que um dos problemas de monitoramento e de dados é o seguinte, as empresas têm chegado até a gente e falam o seguinte, a empresa monitora meus dados e aí eu fico refém ou do programa ou do servidor onde estão meus dados. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o modelo de negócio e essa afirmação que os dados que são monitorados ou a empresa fica refém de quem tem o programa ou fica refém do servidor onde estão os dados. Perfeito. Obrigado. Bom, o nosso modelo de negócio, ele é tanto o as a service, né, a gente fazendo todo o investimento e o cliente pagando a gente um valor mensal, como a gente também pode vender os equipamentos para o cliente. Só que a plataforma, ela é nossa, né? Você precisa sempre de uma plataforma para esse monitoramento. Existem plataformas que são locais e existem plataformas que são na nuvem. A gente tem as nossas plataformas que a gente vende e ficam localmente instaladas, mas a tendência hoje é que isso seja tudo levado para a nuvem e não seja mais nada local. A gente ainda não teve a gente nunca se deparou com um cliente que estava com essa percepção. Mas eu acho que, sim, acaba que, de uma forma ou de outra, você vai estar refém de alguém. Ou você vai estar refém do seu fornecedor, se você quiser que isso esteja na nuvem, né? Você vai estar refém do fornecedor, ou de uma AWS, né, da Amazon ou da Microsoft, que vai estar hospedando isso para você. Desculpe, de uma maneira clara, vamos dizer que a empresa tem um contrato com a Comec de 2 anos. Então, você monitorou todos os dados de consumo e fez o trabalho de inteligência artificial, tal, fez a projeção. Beleza, esse serviço, quando acabar o contrato, acabou esse serviço. Então, não vai ter mais projeção de consumo, por exemplo. Mas os dados que você monitorou a empresa durante esses 2 anos, onde ficam e qual a sua prioridade? Depois que encerra, o dado já foi transferido para o cliente e ele encerra a medição futura, né? Então, a gente para de medir, o que estava atrás acabou
e isso fica num banco de dados, obviamente. A gente não pode usar isso, a gente não vai divulgar isso para ninguém, tem toda a lei de proteção. Mas assim, a gente para de encerrar, mas isso o cliente fica com isso. Toda essa medição, exato, toda essa medição fica para o cliente. Porque é isso que eu estou referindo. Nem sempre os dados, dependendo do modelo de negócio, ficam com os clientes. Então, Os relatórios ficam com o cliente. Aí não vai ter mais relatório futuro. Não, mas os dados em si. Eu Pois podia os usar meus relatórios dados. com os dados ficam todos com o cliente. Não, porque relatório pode ser uma coisa física, um PDF. Mas a base de dados, o cliente reclama de não tê-lo, entendeu? A base De dados. do servidor. A base de dados de monitoramento. O valor de monitoramento durante... Eu não vejo problema em transferir isso. Eu nunca, de verdade, posso até depois, a gente pode conversar e eu posso pegar esse tipo de informação, o que acontece com o cliente quando sai da base da gente. Mas entendo que não teria problema nenhum transferir para o cliente. Em nome do time da LEDstar, eu agradeço essa oportunidade, já mencionando a ABESCO pela iniciativa e pelo fórum extremamente profissional e qualificado que está aqui. E para nós da LEDstar é um motivo de muito orgulho participar desse fórum. Até porque o que mais nos motiva na empresa, e daqui a pouco eu falo sobre ela, é o que está na nossa assinatura, que é Iluminando Vidas. Fazendo aqui uma ponte com o que o Marcel da Comerc disse sobre aquilo que não se mede, não se gerencia, e o desafio que o Ronaldo tem lá na CEMIG, dos 853 municípios de Minas Gerais, transformar vidas de pessoas em cerca de 774 deles, é o que a eficiência energética tem que entregar, não é? Olhar as pessoas na última instância e as empresas onde essas pessoas trabalham. E esse é o desafio nosso de todos os dias. E como é que nós nos preparamos para isso? Primeiro, nós somos a primeira empresa nacional a fabricar luminárias no Brasil, integrando tecnologia e profissionais capacitados para isso. E desde 2009, nós somos esses pioneiros no mercado brasileiro. Oferecemos mais de 500 empregos e colaboradores dentro da empresa. Temos 2 unidades fabris, uma delas em Extremas, Minas Gerais, que é um centro logístico extremamente importante, e uma segunda unidade em Manaus. Além disso, nós contamos com 2 escritórios internacionais, justamente no mercado asiático, de onde a gente integra e consegue enxergar as tendências principais da tecnologia do setor. E também destaco que esta é uma empresa que investiu fortemente naquilo que é o core do negócio, lá na fábrica de Extrema, que é os nossos laboratórios de desenvolvimento de produtos e serviços, e a nossa assistência técnica, que é um grande diferencial competitivo da organização. Esses 2 elementos estratégicos e centralizados num ponto importante do Brasil congregam aquilo que os clientes mais valorizam na nossa organização, ou seja, a capacidade de entrega e a capacidade de solução. E os mercados que a gente atende, quer seja de iluminação pública, quer seja o mercado de concessões e o mercado B2B, notadamente a comércio, indústria, serviços e logística, é o que fazem da nossa empresa a pioneira e a líder deste mercado. Muito bem. O nosso portfólio, que é um orgulho muito grande, passando pelos principais segmentos, tem no mercado de eficiência energética uma marca muito importante. Este é um mercado que precisa de soluções integradas, ou seja, a colocação da luminária no poste, qualificando a melhor solução para aquele produto ou para aquele serviço que a eficiência energética busca, quer seja na iluminação pública ou na indústria e nos galpões onde a gente faz o nosso trabalho. Quer seja diretamente ou com os nossos parceiros, é isso que faz o resultado da nossa empresa e a sustentação no mercado extremamente exigente, competitivo, qualificável, que dá para aqueles que vencem as oportunidades a chance de se considerarem empresas capazes de atender os padrões mais elevados de exigência do mercado. Isso fez da gente uma empresa capaz de estar em todos os estados, oferecendo esses serviços e essas comodidades de eficiência energética ao longo de todo o território nacional. Destaco que nós fomos capazes de fechar o maior negócio de iluminação pública da América Latina. Em 2022 e 2023, nós fornecemos o maior bid de negócios do estado do Mato Grosso,
assinado pelo então governador Mauro Mendes, junto com o nosso presidente, com mais de 360 mil luminárias entregues ao Estado. E um dos elementos que garantiram esse resultado foi a capacidade produtiva, a capacidade de projetos e a capacidade de implementação do processo como um todo. Ou seja, dos 4 milhões de luminárias vendidas até hoje no Brasil, 3 mil estão no setor público, o que nos dá um grande orgulho pela pujança da organização. Além disso, nós nos consolidamos no mercado em PPPs com mais de 60% de participação, acrescentando que 1/4 dos editais foram vencidos por nós ao longo desse período. E os 4 milhões de luminárias implantadas no Brasil nos dão uma sustentação para ser, de fato, a empresa que ofereceu iluminação para mais de 70% das capitais brasileiras, estando presente em mais de 400 municípios pelo Brasil. E quando a gente fala de eficiência energética, dos 17 itens da ODS, 3 deles são os que mais... em 3 deles nós temos um destaque muito especial. Por quê? A tecnologia LED se desenvolve, ela é capaz de suprir melhor as eficiências, menor emissão de carbono e, portanto, a tecnologia por si só garante um processo de comodidade, de tecnologia e de entrega àquilo que esse setor tem demandado diretamente sobre aquela capacidade que nós temos instalada de projetos e de pessoas qualificadas para atender o mercado. Com isso, eu encerro aqui a nossa apresentação. Convido a todos que puderem, temos um stand aqui fora, estamos com a equipe capacitada, com engenheiros, gente de marketing, gente de vendas, para atendê-los e explicar um pouco mais sobre a nossa organização. E para encerrar, eu me despeço e agradeço, oferecendo aqui o vídeo institucional da organização.